Boa noite, queridos colegas, que prazer estar aqui mais uma vez, trabalhando um assunto de química com vocês. E hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, muito relevante na química, chamado lei de Hess. Para começar essa aula de hoje, eu vou dar um exemplo de quando que é utilizado essa lei, e depois eu vou falar o que é essa lei de fato. Antes disso, queria agradecer a presença de todos que estão aqui, tanto a produção, a Lídia, Nathaniele, Guilherme e o pessoal que organizou esse estúdio para que eu pudesse estar aqui hoje. Vamos lá então. Para começar, eu vou dar um exemplo de uma reação que envolve uma condição específica termodinamicamente falando. Vou começar falando o seguinte, ó. Vou ligar na tela, por favor. Vou dar um exemplo aqui, ó, como que você faz para converter carbono grafite no seu alótropo carbono diamante. Tá aqui, é uma reação simples. Porém, meus caros, tem um problema. Para que essa reação aconteça, só a conversão de carbono grafite em carbono diamante, nós precisamos de uma condição específica. Nós precisamos que essa reação ela aconteça sobre uma condição de temperatura específica e uma condição de pressão também específica. Quais seriam essas condições? Ó, aqui, ó, para que essa reação aconteça, eu preciso que ela esteja aproximadamente 2000 graus Celsius. E eu preciso também que a condição de pressão seja de 10 à quinta atm. Então você observa que aqui são duas condições extremas, uma temperatura muito alta e a pressão também muito alta. Quando a gente fala isso, eu te pergunto, como que nós fazemos para calcular, no caso, a energia envolvida nessa reação? E você vai lembrar que a energia envolvida é o que nós chamamos de variação de entalpia. Simbolizamos aqui, ó, por ΔH. ΔH, você lembra que é variação de entalpia. Quando nós temos situações dessas, que a condição de temperatura, a condição de pressão são muito diferenciadas, ou melhor, de modo geral, quando uma reação só acontece quando temos condições especiais para que ela aconteça, fica muito difícil de você calcular com o aparelho a variação de entalpia. Então, para isso, nós vamos utilizar a lei de Hess. Então, quando que utilizamos a lei de Hess? Para ficar claro aqui, ó. Nós vamos utilizar a lei de Hess quando as condições para que a reação aconteça, ou melhor, para que eu calcule a variação de entalpia, sejam condições especiais. Vou dar mais exemplos. Imagina que você tem uma reação dos quais os seus reagentes, um dos reagentes oxide com facilidade. Então você não consegue manter um ambiente, você não consegue manter uma condição para que esse reagente não oxide. Então ele oxidando, ele vai produzir um produto não desejado. Nesse caso aqui, ó, a temperatura é muito alta. Então não vou ter nenhum calorímetro que suporte essa temperatura de 2000 graus Celsius, além da pressão de 10 à quinta atm. Então é uma condição específica, é uma condição extrema. Então nesse caso aqui, para essas reações, eu preciso saber qual que é a energia envolvida. Eu vou utilizar a lei de Hess. Então vamos lá para a definição. O que diz a lei de Hess em si? A lei de Hess fala o seguinte, que em uma reação química, a variação de entalpia sempre será a mesma, independente se ela aconteça em várias etapas ou se aconteça de forma direta. Nesse caso aqui estamos falando de uma reação direta, então a variação de entalpia nesse caso aqui vai ser a mesma do que se ela acontecesse em várias etapas. Como assim, ó? Para explicar isso aqui, a definição, já te falei qual que é a definição de lei de Hess, eu vou te falar como que seria um exemplo para você pensar nessa conversão de carbono grafite em carbono diamante em várias etapas. Eu posso lembrar de duas reações. Uma reação é a reação de combustão exatamente do carbono grafite. Qual seria essa reação? Ó, equação número 1, vou fazer de azul aqui. Equação número 1. Vou representar exatamente a combustão do carbono grafite. Representa assim, carbono grafite mais oxigênio gasoso vai produzir
dióxido de carbono gasoso. E para essa reação aqui, que é uma reação que as condições não são extremas como essa acima, eu posso saber, eu tenho isso calculado, quanto que é exatamente a variação de entalpia para essa reação. Essa reação, você consultando na literatura, você vai observar que para que essa reação aconteça, é liberado 394 kJ por mol. Coloca mol aqui embaixo. Então, recapitulando, a primeira reação que eu posso pensar de uma etapa intermediária para a conversão do carbono grafite em carbono diamante é exatamente a combustão do carbono grafite. Só para recordar, sabemos que reações de combustão, todas as reações de combustão, são exotérmicas, ou seja, há liberação de calor, há liberação de energia. A segunda etapa que eu posso pensar, exatamente envolvendo o carbono diamante, também é a combustão do carbono diamante. Vamos lá, equação número 2, fazer agora de preto aqui para ficar diferenciado. No caso do carbono diamante, a sua combustão também, carbono diamante, essa combustão, juntamente aqui com o oxigênio, para que aconteça, vai produzir também dióxido de carbono gasoso. Eu também sei qual que é a variação, pois eu posso consultar a literatura. Também é uma reação fácil de acontecer, fácil de obter essa variação de entalpia. Nesse caso aqui, essa variação de entalpia é menos 396 kJ por mol. Também 396 kJ por mol. Lembrando mais uma vez, valor negativo, já que é uma reação de combustão, sempre ocorrerá a liberação de energia. Tá, mas para mim, o que interessa eu saber essas reações de combustão? Passei para vocês mecanismos para identificar valores de entalpia, ou seja, equações intermediárias para representar esse processo direto. Aqui temos duas etapas intermediárias e aqui em cima o processo direto, que de fato é o que me interessa para calcular a variação de entalpia. Como que a gente faz isso? Olha só, preste atenção. Aqui ó, nós temos carbono grafite, que eu desejo converter em carbono diamante. Então nesse caso aqui eu vou trabalhar com as minhas semi-reações, com essas duas equações, de modo que eu tenha carbono grafite do lado dos meus reagentes e carbono diamante do lado dos meus produtos. Como que é isso? Vou passar um risco aqui, ó, para começarmos a trabalhar de fato com as nossas reações. E eu falo o seguinte, aqui o carbono grafite é a sua combustão em si, ele já está do lado dos reagentes, porém o carbono diamante, ele deve ficar do lado dos produtos, já que eu desejo conversão do carbono grafite em carbono diamante. Então dessas duas reações que eu vou trabalhar, dessas duas equações, eu vou converter, ou melhor, vou inverter essa reação de baixo. Se eu inverter essa reação de baixo, aqui eu estou falando que a reação de combustão do carbono diamante. Se eu inverter essa reação, eu vou falar exatamente da decomposição do dióxido de carbono. Como que fica isso na prática? Ó, vou repetir aqui a equação 1. Equação 1, essa primeira aqui. Carbono, grafite, mais oxigênio gasoso. Nela nós não vamos mexer, já que o carbono grafite está do lado dos reagentes. Vai produzir dióxido de carbono gasoso. Lembrando, novamente, a variação de entalpia igual a menos 394 kJ por mol. Essa segunda reação, que vai ser necessário, será necessário eu inverter essa reação, já que eu preciso do carbono diamante do lado dos produtos, nós vamos inverter, vamos passar até essa equação aqui, essa reação, como decomposição do dióxido de carbono. Nesse caso aqui ficará a equação 2. Dióxido de carbono vai se decompor em carbono grafite, carbono diamante, mais oxigênio gasoso. E a variação de entalpia para esse caso, nessa reação, já que eu inverti, fiz a inversão da equação em si, da reação,
Se acontecendo aqui, ó, combustão seria um processo exotérmico, caso eu inverta e for falar da decomposição, vai ser o inverso também, vai passar a ser uma equação, um processo endotérmico. Então, nesse caso aqui, a variação de entalpia para essa reação também, eu vou ter que inverter o sinal. Se antes era negativo, agora passa a ser positivo. Aqui 396 kJ por mol. O que eu faço agora? Vamos lembrar, variação de entalpia diz o seguinte, que numa equação química, a variação de entalpia, na lei de Hess, a variação de entalpia será sempre a mesma, independente se ela acontece em várias etapas, em processos intermediários, ou se ela aconteça de forma direta. O que isso diz para a gente na prática? Sempre a variação de entalpia vai ser a mesma, o mesmo valor, se ela aconteça aqui um processo direto, ou caso ela aconteça em etapas intermediárias. Então isso nos leva a crer que a lei de Hess fala para a gente que a variação de entalpia da equação geral, a que eu preciso no processo direto, é igual ao somatório das minhas etapas intermediárias. Então aqui temos que essa variação de entalpia é eu somar, o valor dela, eu somar todas as variações de entalpia das equações ou dos processos intermediários. Então aqui, ó, para finalizar, eu saber de fato qual que é a minha variação de entalpia, eu vou somar as minhas duas reações, equações, né? Vou passar uma risca aqui e vou fazer o somatório. Observe que aqui eu tenho carbono grafite do lado dos reagentes. Eu não tenho outro carbono grafite, ou seja, o único reagente ou produto, o único carbono grafite que eu tenho está do lado dos reagentes. Então eu vou repeti-lo. Aqui carbono grafite. Vamos ver o que eu tenho aqui do lado dos reagentes. Novamente, oxigênio gasoso. Eu tenho do lado dos reagentes, não tenho mais nenhum do lado dos reagentes, porém eu tenho aqui do lado dos produtos. Então nesse caso aqui, no meu somatório, eu vou anular esse oxigênio que está do lado dos reagentes com o oxigênio que está do lado dos produtos, pois para mim não houve transformação da matéria, então eu não devo representar na minha equação, não fez diferença nenhuma no caso no meu somatório, não acrescentou, não somou nada. Então aqui, ó, anulei o oxigênio gasoso. Observo também que eu tenho aqui dióxido de carbono gasoso do lado dos reagentes e tenho aqui também do lado dos produtos. O que eu vou fazer? A quantidade é a mesma, eu vou anulá-lo também. Observe que sobrou aqui exatamente o carbono diamante, que é o que eu necessito. Então vou passar aqui setinha, falando que aconteceu a transformação da matéria, houve uma reação e vai produzir exatamente o carbono diamante do lado dos meus produtos. E para saber de fato quanto que é a variação de entalpia, eu vou somar das minhas duas etapas intermediárias. Somando aqui, ó, menos 394 mais 396, a minha variação será de mais 2 kJ por mol. Ou seja, para a produção ou para a conversão de carbono grafite em carbono diamante, eu preciso exatamente fornecer de energia 2 kJ por mol de carbono grafite. É isso que diz a lei de Hess. Recapitulando, sempre vou aplicar a lei de Hess quando eu tenho condições diferenciadas, preciso saber quanto que é a energia envolvida numa reação, então eu vou pensar, eu tenho um processo direto, mas eu tenho processos intermediários, tenho etapas intermediárias. Se eu fizer um somatório dessas etapas intermediárias, eu vou obter a variação de entalpia da minha equação geral. Bom, pessoal, fica a dica aí, precisando de algum material, fale comigo, é um prazer estar aqui trabalhando com vocês e até a próxima. Um grande beijo e forte abraço.